A dor de ser invisível. O príncipe, que nunca foi coroado. Você já sentiu que por mais que tente ser bom, presente, atencioso, você continua sendo ignorado? Já percebeu como algumas mulheres parecem correr atrás de homens que não estão nem aí? E, enquanto isso, você, que entrega tudo, que se doa, que se esforça, termina sozinho, bloqueado ou só como amigo? Isso não é azar, é uma lei silenciosa e cruel. Vivemos em uma era onde o homem que entrega tudo de bandeja perde valor, onde o afeto fácil é confundido com carência, onde ser bom demais te torna invisível. Mas o que ninguém te contou é que essa dinâmica tem nome. E Maquiavel previu tudo isso, séculos atrás. Maquiavel nunca foi um professor de sedução. Ele era um estudioso do poder. Mas se você prestar atenção, verá que suas palavras descrevem com perfeição o que acontece entre homens e mulheres hoje. Segundo ele, os homens devem ser ou acariciados ou destruídos. E acredite, o desejo feminino funciona em uma lógica parecida. Ou você desperta um fascínio, ou ela te descarta sem pensar duas vezes. Não se trata de jogar sujo, mas de compreender o valor da escassez, o magnetismo do autocontrole, o poder do silêncio bem colocado. Porque quanto mais você corre atrás, mais ela corre para longe. Pense nisso. Quantas vezes você respondeu na hora, fez tudo por ela, cancelou seus planos para agradar, e mesmo assim, ela perdeu o interesse? A verdade é amarga. Disponibilidade demais mata o desejo. Você pode não gostar disso, pode até dizer que é injusto, mas a natureza humana não está preocupada com a sua justiça. Ela se move pelo desejo, e desejo é instável, misterioso, caótico. É por isso que o homem que entende como manipulá-lo reina, enquanto o homem que apenas sente se afoga. Você foi treinado para ser bonzinho, educado para agradar, programado para ser compreensivo o tempo todo, mas nunca te ensinaram a colocar limites, nunca te mostraram o valor do silêncio, a força do não, o impacto do desapego. Você virou o cara legal, o fofo, o que ouve os desabafos, mas nunca o homem que ela implora para ver. Essa é a dor que ninguém admite, a dor de sentir que sua bondade não serve para nada, a dor de estar disponível demais, a dor de se doar, e mesmo assim ser trocado. Mas há uma saída, e ela não está em se tornar frio ou cruel, está em se tornar estratégico. Maquiavel dizia: não é necessário que o príncipe seja virtuoso, basta que pareça. Ou seja, você não precisa abandonar sua essência, mas precisa aprender a mostrar força. E força para uma mulher não está nos músculos, está na sua capacidade de resistir, de não se render ao primeiro impulso, de manter o controle emocional mesmo quando tudo em você quer correr atrás. Essa é a nova masculinidade, aquela que não implora, que não prova seu valor, mas que impõe presença apenas com a ausência certa, com o olhar firme, com a disciplina emocional. A boa notícia é que isso pode ser treinado. Existem regras ocultas, princípios invisíveis que regem o desejo, e ao entender cada um deles, você para de correr atrás e começa a ser perseguido. Na próxima parte, vamos revelar essas 5 regras maquiavélicas que despertam o instinto feminino mais profundo, o de conquistar aquilo que ela não pode controlar. Mas antes disso, pense bem, você quer continuar sendo o homem legal que nunca é escolhido? Ou está pronto para se tornar o prêmio? As 5 regras maquiavélicas que ativam o desejo feminino. Regra 1. O princípio da escassez emocional. Maquiavel dizia: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Traduzindo para os jogos da sedução, as pessoas valorizam o que sentem que podem perder. E quando você é emocionalmente escasso, quando mostra que seu afeto é raro, você se torna valioso. Quanto mais você se doa sem medida, mais ela sente que tem o controle. Mas quando você regula sua atenção, responde com calma, desaparece no momento certo, você deixa um rastro de mistério. E é no vácuo da ausência que o desejo cresce. Você precisa entender isso. O valor está no limite. A escassez cria atração, e a presença constante mata a curiosidade. Regra 2. O silêncio sedutor. Maquiavel ensinava que um bom príncipe
Fala pouco e observa muito. Na sedução, isso se traduz em: fale menos, provoque mais. Não revele tudo, mantenha segredos, deixe que ela imagine. O homem que fala demais se justifica o tempo todo, tenta se explicar, perde o jogo. O silêncio, quando bem usado, cria tensão. É ele que transforma um simples olhar em uma promessa implícita. É ele que faz um boa noite parecer um enigma. Seja menos previsível. Aprenda o poder da pausa, do mistério, da presença que não se entrega por completo. Regra 3. A soberania interior. Maquiavel dizia que um príncipe sábio deve construir alicerces próprios. Aplicado ao mundo masculino, isso significa: pare de depender da validação feminina. Construa sua vida, seu propósito, sua missão. A mulher se atrai por quem tem direção, por quem não gira ao redor dela. O homem que tem soberania sobre si, que vive por algo maior, se torna irresistível, porque ele não implora, ele convida. E mulheres sentem, energeticamente, quando você é guiado por ela, ou por si. Regra 4. O jogo do desafio. Quer saber o segredo dos homens que não correm atrás e ainda assim fazem as mulheres ficarem obcecadas? Eles são um enigma. Eles não se entregam por inteiro. Eles provocam, desafiam, testam. Maquiavel defendia o uso da dúvida como ferramenta de controle. E no campo da atração, quem domina o jogo é quem faz o outro pensar. Quando você se torna fácil, previsível, presente demais, você mata o desejo. Mas quando você cria pequenas incertezas, mantém a imprevisibilidade e dá doses sutis de validação, você acende o fogo do querer. Desejo é o que existe entre o toque e a ausência, entre o sim e o talvez, entre o que ela sabe e o que ainda precisa descobrir. Regra 5. A disciplina emocional. Essa é a mais difícil e a mais poderosa. Homens perdem mulheres incríveis por não saberem controlar seus impulsos, por se declararem cedo demais, por reagirem com ciúmes, por explodirem emocionalmente. Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder está em saber quando agir e quando esperar. Disciplina emocional é isso. Você não envia aquela mensagem desesperada. Você não liga só porque está ansioso. Você não tenta consertar o silêncio dela com carência. Você sente, mas age com estratégia. E é aí que ela sente. Esse homem é diferente. Esse homem tem poder. Essas são as 5 regras ocultas da sedução maquiavélica. Não são fórmulas mágicas. São princípios psicológicos profundos, baseados na natureza humana e reforçados por séculos de comportamento feminino. Na parte 3, vamos revelar como colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Como mudar a sua energia. Como passar de homem que corre atrás para o homem que é seguido. A arte de viver como um príncipe, do desejo à dominação emocional. Agora que você conhece as 5 regras ocultas da sedução maquiavélica, a pergunta é: como aplicar tudo isso no mundo real? Porque não adianta saber se você continua reagindo como um homem comum. Você precisa encarnar essas leis, transformar comportamento em essência. Vamos por partes. 1. Crie sua própria escassez. Não esteja sempre disponível. Não responda de imediato. Não corra para consertar silêncios. Presença constante mata o desejo. Você precisa ser como fogo em uma lareira. Aquece, mas pode queimar se não for respeitado. A mulher precisa sentir que pode te perder. Só assim ela começa a lutar para te manter. 2. Domine o silêncio. Quando estiver em um encontro, fale pouco e observe. Treine a arte de escutar com intenção, de deixar perguntas sem resposta, de sorrir com um ar enigmático. O silêncio, quando bem colocado, vale mais que 1000 frases. 3. Coloque sua vida em primeiro lugar. Você quer fazer as mulheres correrem atrás? Pare de fazer delas o centro da sua existência. Invista em sua carreira, em seu corpo, em sua mente, em seus rituais. Uma mulher sente quando você é guiado pela escassez, pela ansiedade, mas também sente quando você tem uma missão maior que ela. Isso não te torna menos romântico, te torna mais magnético. 4. Seja um desafio real. Não se entregue no primeiro elogio. Não demonstre empolgação exagerada. Não faça promessas no segundo encontro.
Seja gentil, mas mantenha limites claros. A mulher precisa sentir que há um mistério em você, algo que ela ainda não domina e que talvez nunca vá dominar por completo. Isso não é jogo, é natureza. 5. Controle suas emoções como um rei. Maquiavel dizia: quem deseja ser obedecido deve saber mandar. E no mundo emocional, mandar é controlar o próprio fogo. Você pode sentir raiva, ciúmes, medo, mas não precisa agir sob impulso. Respire, se afaste, espere o momento certo. Não se explique, não implore, não se desfaça. Homens que governam seus impulsos, governam o desejo feminino, o verdadeiro poder. O que te torna magnético não é o carro, o físico ou o dinheiro. É a sua energia de comando, sua presença calma e misteriosa, sua capacidade de tocar a alma de uma mulher sem se ajoelhar para ela. Você não precisa implorar por atenção. Você precisa construir uma presença tão forte que ela implore para fazer parte do seu mundo. E se alguma parte de você ainda duvida, lembre-se, até o ouro precisa ser lapidado para brilhar. Este vídeo foi apenas o início. Nos próximos episódios, vamos aprofundar em cada aspecto: como construir soberania emocional, como ser desejado mesmo no silêncio, como deixar de ser reativo e se tornar um homem de poder e mistério. Comente abaixo qual dessas 5 regras mais mexeu com você. E se você sente que esse conteúdo fala direto com seu espírito, inscreva-se, compartilhe e esteja pronto para o próximo nível, porque o jogo da sedução é vencido no campo da mente.